Deputados aprovam um projeto que transforma cargos de juízes de segundo grau em desembargadores. Medida provisória que viabiliza a realização dos mutirões de cirurgias eletivas no Estado começa a tramitar na Assembleia. A audiência pública discute projeto que propõe a liberação de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. E ainda as discussões do Seminário Catarinense sobre o atendimento às pessoas com síndrome de Down. Isso e muito mais, agora no Notícias da Semana. Viabilizar a realização dos mutirões de cirurgias eletivas em todo o Estado. É o objetivo de uma medida provisória que começou a tramitar esta semana aqui na Assembleia Legislativa. A MP altera a lei que criou o Fundo de Apoio aos Hospitais Municipais e Filantrópicos, CEPOM, e também o EMOSC. Quem conta é a repórter Delona Bus. A medida provisória foi editada pelo governador Raimundo Colombo no dia 17 de agosto e precisa ser apreciada e transformada em lei pelos deputados até 15 de outubro. O objetivo do Executivo é permitir que os hospitais utilizem os recursos do fundo para custear débitos das cirurgias já realizadas e possibilitar a retomada do objetivo principal do fundo, a realização de mutirões de cirurgias eletivas de alta, média e baixa complexidade nos hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde. O Fundo de Apoio aos Hospitais Municipais e Filantrópicos, EMOSC e CEPOM, foi criado em julho após mobilização da Assembleia Legislativa. Em agosto foram repassados 50 milhões de reais para o fundo. Outros 56 milhões foram repassados para o Caixa do Estado. Os recursos são resultado de economia no orçamento do Parlamento em 2015. Líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Silvio Drevek, do PP, falou sobre a medida provisória. O governador fez através de medida provisória, porque se fosse em projeto de lei, poderia demorar muito para deliberar e os hospitais ficariam sem receber esse dinheiro, que já estão numa situação, vamos dizer assim, precária financeiramente falando. Então foi uma medida provisória, no meu modo de ver, inteligente por parte do governo, e nós vamos deliberar dentro do prazo que ela nos permite. Com isso, houve uma agilidade no pagamento desses serviços que os hospitais estavam em atraso, ou seja, tem a ver para receber do governo. Então, quero crer que, na medida que a medida provisória tramitar aqui, deveremos aprovar até para beneficiar os hospitais, tanto os filantrópicos, os assistenciais, que estavam mais do que precisando desse dinheiro. Falando em plenário, os deputados aprovaram um projeto de lei complementar que altera a composição do Tribunal de Justiça do Estado. A aprovação da matéria promete dar mais agilidade ao trabalho do Judiciário. O projeto foi aprovado por unanimidade em plenário. Ele transforma cargos de juízes de segundo grau, que atuam apenas como magistrados substitutos, em desembargadores. Com isso, a composição do Tribunal de Justiça catarinense será alterada. O número de desembargadores vai passar de 62 para 94. A estimativa é que a mudança vai gerar um custo adicional de 5 milhões de reais por ano. A votação realizada no Parlamento foi acompanhada por representantes do TJ. O presidente da entidade, José Antônio Torres Marques, defendeu a proposta. Quero deixar bem claro que não estamos criando cargos, estamos transformando cargos. Se pergunta se vai haver algum custo. Um custo sempre existe, mas é um custo perfeitamente suportável pelo nosso orçamento. Nós temos que criar 6 cargos, essa é a criação, 6 cargos do 5º Constitucional, e com seus gabinetes e também com um corpo funcional que virá uma parte eles poderão indicar. O resto são funcionários aproveitados do nosso próprio quadro funcional. Segundo a justificativa apresentada pelo Poder Judiciário, a mudança deve aumentar a eficácia do órgão, trazendo maior agilidade nos julgamentos. Isso porque, atualmente, os juízes de segundo grau não recebem casos para julgar na distribuição dos processos. Eles apenas podem assumir os casos daqueles desembargadores que estão substituindo. Com a transformação dos cargos, todo o estoque de ações atual poderá ser distribuído de forma igual entre os mais de 90 integrantes do Tribunal de Justiça. Nós queremos que haja mais agilidade na prestação jurisdicional
E depois vamos nos dedicar ao que também nós temos como prioridade, que é o primeiro grau de jurisdição, que são os ditos fóruns, são ditos as unidades existentes pelo estado todo aí. Durante a sessão, os deputados também aprovaram outro projeto de lei complementar de autoria do Tribunal de Justiça do Estado. A proposta autoriza a concessão de auxílio-saúde para servidores e magistrados inativos, no valor de R$ 500 mensais. Os parlamentares ainda aprovaram um projeto de lei de autoria da Defensoria Pública Estadual, fixando em R$ 800 por mês o valor do auxílio alimentação para os servidores daquela entidade. Outro projeto que em breve deve ir a plenário é o que institui a tabela complementar do SUS Nacional. A matéria passou esta semana pela Comissão de Finanças e Tributação. De acordo com o projeto, que é de autoria do deputado Fernando Coruja, do PMDB, os valores constantes na tabela deverão ser utilizados como parâmetro para as futuras contratações, credenciamentos e convênios a serem celebrados entre a administração pública e entes públicos e privados da área da saúde. O projeto já passou pela CCJ e, antes da votação em plenário, vai ser analisado na Comissão de Saúde da Casa. O relator na Comissão de Finanças, deputado do PMDB, Antônio Aguiar, destacou por que concordou com a proposta. O que nós queremos com isso? Que os profissionais da saúde tenham mais interesse em trabalhar pelo SUS. Senão não vão fazer a cirurgia pelo SUS. E quem que vai pagar por esse ato? É o paciente que não vai ser atendido. Então, esse projeto ajuda o atendimento pelo SUS dos nossos pacientes do estado de Santa Catarina. Durante o encontro, os deputados também aprovaram o projeto de lei que institui o Cadastro Estadual da Pessoa com Deficiência em Santa Catarina. Entre os objetivos da proposta estão a identificação e o cadastro de todas as pessoas que possuem algum tipo de deficiência e que morem no estado. Os dados servirão como base para o planejamento e auxílio na realização de programas e ações voltadas a esse público. Antes de ir a plenário, o PL deve passar pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E veja a seguir as discussões sobre a liberação do consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. Não sai daí, Notícias volta já. O que você acha do consumo de bebidas alcoólicas dentro dos estádios de futebol? É uma pergunta que divide opiniões. E a resposta, Cláudia, está no centro de uma polêmica que é alvo de 2 projetos de lei em tramitação aqui na Assembleia. Pois é, e ambos foram tema de uma audiência pública realizada pela Comissão de Segurança. E quem conta é a repórter Denise Félix. O assunto é polêmico e gera opiniões divergentes. O uso de bebida alcoólica em estádios já é uma realidade em outros estados do país. Em Santa Catarina, a venda e o consumo só serão liberados se forem aprovados 2 projetos de lei em tramitação na Assembleia. As 2 matérias, que têm o mesmo objetivo, foram apensadas e são de autoria dos deputados Rodrigo Minotto, do PDT, e Manuel Mota, do PMDB. A intenção inicialmente é atender a demanda do torcedor e respeitar a opinião contrária e divergentes, mas o nosso objetivo é dar a oportunidade ao cidadão de escolher, porque o fato de tomar cerveja dentro do estádio de futebol ou tomar cerveja fora do estádio de futebol, o que muda? O torcedor fica dos lados do campo, nos bares, tomando, e só entra na hora do jogo. Quer dizer, todo mundo já tomou o que tinha que tomar, né? E os bares estão ganhando e os times de futebol que representam, né, o esporte, que representam o nosso estado, não ganham nada. Então, essa é a razão principal que nós fizemos o projeto para que os estádios pudessem vender a cerveja tudo dentro de um limite. O relator, na Comissão de Segurança Pública, é o deputado Maurício Scudillarc, do PR, que tem uma posição contrária à liberação da venda e consumo de bebida alcoólica nos estádios de Santa Catarina. A minha posição é contrária em razão do trabalho de levar as famílias aos estádios, de buscar o idoso, crianças, as mulheres. Mas nós estamos buscando aí, através da audiência pública,
um consenso. E eu entendo que com algumas regras, com algum ordenamento e com mais responsabilidade, nós podemos chegar a um entendimento de forma que haja segurança e possa haver também o consumo de bebida alcoólica. O Ministério Público de Santa Catarina também é contrário à proposta. A matéria é regulamentada já por uma lei de âmbito federal, que é o Estatuto de Defesa do Torcedor, que veda, né, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios, né? Então a gente entende, num primeiro momento, né, que existe esse vício de inconstitucionalidade, e não fosse só isso, né, a gente também não tem dúvida, pelos dados estatísticos que possuímos, pela experiência, né, que possuímos aí no assunto, que a liberação, né, do consumo de bebidas alcoólicas traria, sem dúvida nenhuma, um grande risco, né, a todos os que frequentam os estádios de futebol. A Associação de Clubes de Santa Catarina defende a liberação da venda e do consumo de bebida alcoólica nos estádios. Essa defesa é justificada principalmente por uma questão financeira. A captação de valores que o clube deixa de arrecadar com a não venda de bebida no estádio passa para as pessoas que vendem no lado de fora. Então, o clube de futebol necessariamente precisa auferir valores para se manter. E o valor da bebida é fundamental para que, principalmente, clubes que não têm o poder da televisão, do valor da televisão, recurso da televisão, possa ter esse valor desse recurso, que é muito importante para clubes de médio e pequeno porte. A ideia de discutir o tema foi do deputado João Amin, do PP. A iniciativa do debate foi para que os deputados ouvissem todas as partes envolvidas antes de votar a proposta. Na verdade, é um projeto polêmico, né, de liberação de bebidas alcoólicas em estádios e arenas. É importante colocar as instituições, as pessoas que são a favor e contra a matéria, para propor uma discussão, um contraditório, e depois todos os deputados estarem aptos a votar essa matéria. Por isso, esse conhecimento, essas informações que os favoráveis e os contrários à matéria têm, é importante que eles socializem, deixem os deputados a par, porque a gente vai tomar, na hora da votação, uma atitude muito importante que pode beneficiar ou prejudicar pessoas. Por isso é importante essa audiência pública. Outro assunto que mobilizou parlamentares foi a situação do terreno onde está localizado o mercado de hortifruti direto do campo, na Beira-Mar Norte, em Florianópolis. O debate foi promovido pela Comissão de Trabalho e reuniu membros da comunidade e de diversos órgãos públicos. A audiência pública reuniu representantes do estabelecimento conhecido como Direto do Campo, Associação de Moradores do Bairro Agronômica, do Governo do Estado, Prefeitura e Poder Judiciário de Santa Catarina. Na pauta das discussões, a reintegração de posse do espaço onde está instalado hoje o estabelecimento. O impasse se arrasta há 17 anos. Por dia passam pelo Direto do Campo mais de 1.000 consumidores. O estabelecimento comercial, além de vender hortifruti granjeiros, também oferece flores, peixes e outros alimentos. O terreno foi cedido à Associação de Moradores da Agronômica pelo Governo do Estado em 1989 e realizado uma concessão de uso com validade de 10 anos para um espaço de cultura e lazer. Como o terreno passou a ser usado para fins lucrativos, desde 1999, o Estado requer de volta a área. A intenção do Governo do Estado é a reintegração de posse de uma área de 10.800 metros quadrados. Além do Direto do Campo, também estão na mesma área a creche Irmão Celso, Museu do Jornalista e o posto de saúde. Quem precisa do Direto do Campo está apreensivo. Será um grande problema, e, dentre outros, não só pelos colegas, pessoais, famílias que estão ali perto, que vai ter essa problemática, como principalmente que nós termos que ir nas redes. O preço médio comprovado, eu tenho todos esses dados, é cerca de 3 vezes mais. Alguns itens até 4 vezes. Em média, 3 vezes mais. A ordem de desocupação foi decidida pela Justiça no dia 26 de junho deste ano. De acordo com Jairo Bacher, membro da diretoria da Associação de Moradores, o local não está sendo utilizado da forma como deveria. A minha indignação é pelo fato de nós termos tido já no passado 4, 5 campos de futebol, hoje nós não temos nada. Nós temos um campo pequeno ali, aí ceder um espaço maravilhoso para a área de tênis.
Eu não tenho nada contra tênis, com quem joga tênis, mas todo mundo sabe que tênis não é para pobres, né? Depois colocaram o direto do campo, que a gente chama de sacolão, esse negócio todo ali. No começo até realmente eu não posso discutir muito, porque realmente fazia diferença. Mas hoje o que a gente tem falta na agronômica é de um espaço para esportes. O proponente do debate foi o deputado Roberto Salum, do PRB. Vamos tentar ocupar com a comunidade uma parte, né? Outra já está comprometida com a Casa das Mulheres, né? E com a Delegacia das Mulheres, se não me engano. E, enfim, ocupar e tirar aquelas coisas erradas, que é a alocação que tinha no terreno. Já no âmbito da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, os deputados receberam a visita do vice-presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar. Pois é, Cláudia, ele fez um relato completo sobre a atual situação da infraestrutura de transportes em Santa Catarina. O primeiro vice-presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Mário César de Aguiar, apresentou dados reunidos pela Fiesc sobre a situação atual da infraestrutura de transporte no estado. Ele afirmou que a situação não é boa, que o estado está perdendo competitividade e descreveu os principais problemas. Nós temos uma só rodovia duplicada em Santa Catarina, que é a BR-101, que ainda não está totalmente concluída. Nós temos uma costa muito interessante, nós temos 5 bons portos em Santa Catarina, mas eles precisam de investimentos urgentes, sob pena de nós perdermos carga para outros portos de outros estados. Na questão aeroviária, a precariedade é enorme em Santa Catarina. Nós não temos uma malha ferroviária condizente com a importância econômica de Santa Catarina. Aliás, nós já tivemos uma malha ferroviária maior do que temos hoje. Nós precisamos de investimento. Todos os portos brasileiros e todos os portos mundiais que se destacam, eles possuem uma rede ferroviária atendendo. E nenhum dos nossos portos que tem um destaque em Santa Catarina possui essa malha ferroviária. Segundo Mário César, em Santa Catarina, o transporte de cargas é feito principalmente através das rodovias, enquanto os modais aquático, ferroviário e aéreo ficam em segundo plano. Ele destacou a importância da intermodalidade no transporte de cargas para ajudar na redução dos custos com logística. Também reforçou a importância do setor para o desenvolvimento de Santa Catarina. A matriz de transporte ela é extremamente importante no custo logístico. Nós levantamos o custo logístico da média de Santa Catarina e a matriz de transporte representa 50% desse custo logístico. E nós não somos competitivos em termos de custo logístico a nível mundial. Então precisamos melhorar qualquer melhora que houver na questão do meio de transporte, no custo logístico, trará um benefício muito grande para as empresas catarinenses. Presidente da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, o deputado João Amin presidiu a reunião. Ele reforçou a importância da parceria entre as forças empresariais e políticas na construção de novas perspectivas para a infraestrutura de transporte em Santa Catarina. A gente tem que juntar os entes que representam a fiscalização, a cobrança e monitorar sempre para o bem de Santa Catarina. Há muito que ser investido, há muita promessa de investimento em Santa Catarina e cabe a nós, deputados, provocar para que esses investimentos aconteçam o mais rápido possível. E a Comissão de Agricultura do Senado Federal promoveu em São Joaquim, na Serra Catarinense, um ciclo de palestras e debates. Em pauta, a cadeia produtiva da maçã. São Joaquim é a terra da maçã. Aqui, assim como em todo o país, os produtores estão preocupados. Existe a possibilidade de o governo federal liberar a importação da maçã chinesa para o Brasil. E a hipótese já vem causando mobilizações contrárias. São Joaquim produz 1/3 da maçã nacional. O Brasil é o 12º maior produtor do mundo. E esse mercado será bastante afetado se a maçã chinesa for importada para cá. Este produtor de São Joaquim já vem sofrendo dificuldades e o risco da importação deixa a situação ainda mais preocupante. Hoje, manter os pomares está cada vez mais caro. Há 12 anos atrás, eu entreguei maçã a R$1,20. E faz nesses 6, 7 anos que está 60, 70, 80 centavos. Então, e o custo de produção cada ano aumentando. Além de toda a região estar sofrendo com o alto custo da produção, a dúvida sobre o futuro da cadeia produtiva
deixa todo mundo apreensivo. Nós temos uma questão de competitividade desleal em relação ao Brasil e à China, que todos sabemos que a carga tributária chinesa e a mão de obra chinesa é infinitamente menor o custo do que a nossa. A possibilidade de a maçã chinesa ser importada para o Brasil pode ficar apenas no campo das ideias, se os movimentos contrários à iniciativa atingirem seus objetivos. A senadora Ana Amélia Lemos, presidente da Comissão de Agricultura do Senado Federal, pretende conquistar esta meta e barrar a entrada da maçã importada. A China tem a incidência da Cydia pomonella, que é uma doença que já foi erradicada no Brasil, graças ao esforço dos nossos centros de pesquisa, do esforço dos produtores de maçãs, das entidades que representam a cadeia produtiva da maçã, com muito esforço e com uma ajuda do governo. Mas, se você traz de novo, vai ser um prejuízo enorme na contaminação dos pomares de maçã do nosso estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e dos demais estados produtores. Além dessa doença, da Cydia pomonella, há também um outro risco sanitário, que é o cancro europeu, que também ele incide sobre as macieiras e também é risco sanitário. Então, nós temos que ter um controle fitossanitário muito rigoroso e evitar que essa importação possa trazer, com os frutos importados da China, trazer a doença para um país que já erradicou essa doença. O ciclo de debates e palestras promovido pelo Senado Federal também contou com a presença de deputados estaduais catarinenses. Natalino Lázari, do PR, e Roberto Salum, do PRB, estão acompanhando a situação. A falta de apoio, a falta de trabalho, falta de política do bem-estar da nossa população, está aí, reivindicando o que é natural, o legítimo. Temos o melhor e ainda temos que lutar para o ruim entrar aqui. O ministro esteve aqui recentemente e ele assegurou que, por enquanto, não vai haver a importação da maçã chinesa. Portanto, esse perigo momentaneamente está afastado. E nós, evidentemente, temos que ficar vigilantes. Nós, da classe política, precisamos incentivar cada vez mais essa classe de empreendedores da produção de maçãs competente, comprometida, que tem altos investimentos e que ao mesmo tempo sofre esses riscos. Mas nós devemos impedir isso, junto com todas as entidades ligadas ao agronegócio, especificamente à maçã, e principalmente numa ação política, como já falei, junto ao governo federal. E veja ainda hoje as discussões da 6ª edição do Seminário Catarinense sobre a Síndrome de Down. E o evento mobilizou profissionais da área e especialistas no setor. O Notícias volta já. Muitas famílias em Santa Catarina têm a intenção de adotar uma criança, mas a maioria ainda não aceita aquelas com algum tipo de doença ou até de deficiência. Essa postura torna cada vez mais distante a esperança dessas crianças de terem um novo lar. Pois é, Cláudia, mas por sorte, essa não é uma atitude unânime. Prova disso é um casal de Florianópolis que adotou 2 irmãos com deficiência. A família mostra que com um pouco de amor é possível vencer qualquer barreira. Quem conta é a repórter Delona Bus. A pedagoga Idavânia e o engenheiro civil Gerson são os pais adotivos de Felipe e Eduardo. Eles conheceram os meninos, que são irmãos gêmeos, quando as crianças tinham 9 meses de idade. Nós conhecemos o Felipe através do meu trabalho, Felipe e Eduardo, através do meu trabalho. Eu fui chamada para fazer estimulação no abrigo e nos conhecemos lá. E depois eu levei o Gerson e tudo isso foi um apaixonamento que veio vindo gradativamente, E a gente viu que precisávamos ficar juntos, e decidimos formar uma família. E da Vânia, minha esposa, fazia um trabalho junto à prefeitura de atendimento a crianças com deficiência. E aí sempre eu vinha acompanhando ela, às vezes até para levá-la até os locais onde ela tinha que fazer os atendimentos. E acabei conhecendo os dois ali num desses atendimentos, E no primeiro contato que eu tive com eles,
Felipe se aconchegou, começou a passar a mão na barba e ali foi ficando, e aí foi assim uma coisa de reencontro mesmo, né? A gente se viu, se apaixonou e não nos largamos mais. Nós entramos com o processo pelas vias legais, né? Foi até bastante rápido, porque, infelizmente, as crianças com deficiência têm poucas famílias que procuram. Segundo dados do Cadastro Nacional de Adoção, 20% das crianças e adolescentes aptas para serem adotadas no Brasil possuem alguma doença ou deficiência. O mesmo cadastro mostra que 70% dos pretendentes à adoção não querem adotar crianças nessas condições. Casos como o da família Basso são uma exceção. Quando a pessoa engravida, quer ter um filho, a gente não fala, ó, Deus, eu quero, mas quero com essas características, e manda um formulário para ele, né? Então, as crianças estão lá, estão para ser adotadas, né? São super carinhosas, super amorosas e preencheram nossa vida, né? E somos bem melhores hoje, graças a eles. Hoje, Felipe e Eduardo estão com 10 anos de idade. Felipe é cego desde que nasceu. Eduardo, autista, tem atraso no desenvolvimento. Ambos estudam em escolas regulares e têm um dia a dia cheio de atividades. Eles vão na escola e depois do almoço, né, a hora que o Gerson chega em casa, a gente parte para as atividades deles. Fisioterapia, né, atividade da ACI, que é a Associação de Cegos, que dá um suporte 100% full time para o Felipe, né? E aula de música, e natação, e terapia ocupacional, psicopedagoga, psicóloga, tem todo, né? E os médicos normais que as crianças, né, tem todas, né? Todas as crianças têm. E isso realmente a semana ela é cumprida. A psicopedagoga Andréia também faz parte da rotina da família Basso. Uma vez por semana, ela trabalha com Eduardo. Teve um avanço bastante significativo, né? São mais ou menos uns 2 meses aí de trabalho, né? O Dudu não focava, ele tem bastante resistência, principalmente a pegar o material na mão, a utilizar o material que é oferecido para ele. Ele jogava tudo longe e ele já tem segurado por mais tempo o material, tem focado, não foge mais o olhar, né? Porque ele fugia, o olhar ele ignora o que está sendo oferecido e a gente tem que estar buscando o rosto dele para que ele possa, né, se concentrar naquilo que é oferecido. Para o futuro, os planos já estão definidos. A gente tem objetivos bem definidos com eles, né? Assim, a gente quer que eles cresçam, sejam felizes, e a gente pensa assim, o que eu posso colaborar para que eles tenham uma vida melhor, que eles tenham uma vida tranquila, assim, né? É claro, com as dificuldades que tem, porque as deficiências trazem os seus problemas, né? E a gente procura fazer com que eles se desenvolvam da melhor maneira que eles puderem, no tempo deles, mas com os recursos que a gente puder dispor. O programa de estágios Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa é um dos finalistas do Prêmio Santa Catarina pela Educação, organizado pela Federação das Indústrias do Estado. É a 2ª edição do prêmio. A categoria Melhores Práticas de Estágio passou a fazer parte do Prêmio Santa Catarina pela Educação, criado pela Fiesc esse ano. O programa Antonieta de Barros é um dos 4 finalistas da categoria e na manhã dessa quinta-feira participou de mais uma etapa da seleção. A iniciativa, que foi criada há 12 anos pelo Parlamento Estadual e que já beneficiou mais de 300 jovens em situação de vulnerabilidade social, foi apresentada para a banca de jurados. Felipe, que trabalha no PAB, foi o responsável por contar a história do programa para os avaliadores. O resultado do prêmio deve sair somente no mês que vem, mas ficar entre os finalistas já é motivo de comemoração. É um modelo que visa muito o desenvolvimento pessoal de pessoas que se encontram em vulnerabilidade social. E dentre as premissas desse modelo se encontra muito a questão da capacitação e da aprendizagem e da formação de um ser mais consciente, com mais competências. Então é uma ação local que tem um efeito global, o programa Antonieta de Barros. O prêmio é uma forma de reconhecimento público aos setores econômicos por práticas na área educacional que contribuam com a elevação da escolaridade e da qualificação profissional dos trabalhadores. Para um dos organizadores do prêmio junto à Fiesc, o estágio, contemplado com a nova categoria, é fundamental para a formação de trabalhadores
que podem fazer a diferença no mercado de trabalho. As empresas que têm bons programas de estágio normalmente atraem os melhores candidatos. Então, além de elas conhecerem e se compararem às demais, elas podem ser reconhecidas, podem ganhar e aí ter todo o reconhecimento público e também implementar as melhorias que elas percebem como lacunas a partir do relatório individual que cada uma das candidatas recebe. A Associação Amigo Down realizou esta semana em Florianópolis a 6ª edição do Seminário Catarinense sobre a Síndrome de Down. Além dos próprios Down, o evento reuniu profissionais que atuam no atendimento dessas pessoas. Pois é, o evento contou com a parceria da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência aqui da Assembleia. Quem esteve lá para conferir foi a repórter Ariane Dorigatti. O 6º Seminário Catarinense sobre Síndrome de Down abre as comemorações dos 25 anos da Associação Amigo Down de Florianópolis. A ideia do encontro é trocar informações e disseminar conhecimentos atualizados para a qualidade de vida, com foco na saúde, educação e direito das pessoas com síndrome de Down e, principalmente, a quebra de tabus. As palestras vão gerar em torno mais ou menos disso, de emprego, que eles têm capacidade, tanto como um outro qualquer, né, que existe esse tabu de anos atrás, que agora, com a abertura que a gente está tendo na mídia, enfim, a gente está conseguindo passar por cima desses tabus. A troca de experiências, o reconhecimento da sociedade, os direitos e principalmente a visibilidade para pessoas com deficiência estão na linha de debates do seminário. Entre os palestrantes está Marcelo Beduschi Narras, membro atuante da Associação Amigo Down. Marcelo é casado há 6 anos e serve de inspiração para profissionais da área e pais de pessoas com a síndrome. O casamento é tudo, né, de bom, né, para pessoas com síndrome de Down. Agora que eu estou casado, é uma sensação tranquila, moro com a minha parceira. Ela é ótima companheira. Nós temos uma paixão enorme um para o outro, vencemos a barreira juntos. A síndrome de Down não é uma doença e não deve ser tratada como tal. As pessoas com a síndrome devem, por exemplo, trabalhar, uma atividade essencial para a construção de uma identidade adulta. Além disso, não só podem, como devem praticar algum tipo de esporte para o seu bem-estar físico e emocional. E, de acordo com especialistas, é importante que sejam incluídas na rede regular de ensino. Pessoas com síndrome de Down têm muito mais em comum com o resto da população do que diferenças. Autonomia é a palavra de ordem. Orientar pais e profissionais para preparar cada vez mais as novas gerações. Nosso objetivo principal é levar informações, né, a todas as pessoas com deficiência, pais, comunidade, profissionais, informações atualizadas sobre a síndrome de Down e tudo o que faz parte, né, dessa síndrome e dessas pessoas que têm essa característica. Um dos palestrantes do Seminário Catarinense sobre Síndrome de Down foi o diretor do filme Cromossomo 21, que será apresentado num festival de cinema em Los Angeles. Alex Duarte esteve na Assembleia Legislativa para divulgar o longa-metragem. O filme Cromossomo 21 conta a história de amor entre uma jovem com síndrome de Down e um ator de teatro que não tem a síndrome e vem de uma família rica. O casal experimenta as diferenças entre eles e tem que lidar com a interferência de familiares, uma forma de discutir o preconceito. O título faz referência ao cromossomo 21, onde se manifesta a síndrome. O diretor Alex Duarte deu início ao projeto há 6 anos e convidou para o papel principal a nutricionista Adriele, que ele conheceu quando trabalhava como repórter e que inspirou a realização do longa-metragem. Quando eu conheci ela, eu era repórter de um jornal, eu fui cobrir a aprovação dela no vestibular para nutrição. E quando eu sentei de frente para a Adriele, ela me virou do avesso. Ela começou a fazer questionamentos sobre a própria vida dela, coisas que ela não tinha, que ela não podia fazer, e aquilo mexeu comigo. Então foi a partir daquilo ali eu criei um laboratório muito bacana com ela, de ficar 8 meses a entender esse universo da síndrome de Down, que é tão rico, cheio de possibilidades, e que a gente, carregado de crenças negativas, às vezes não acredita, né? Que é possível, que eles podem, e que é apenas um cromossomo
cromossomo a mais e que faz a diferença. Alex esteve na Assembleia Legislativa a convite da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ele veio acompanhado de um casal especial, a Pamela e o Israel, que moram em São José e estão noivos. Ela é modelo, participa de desfiles de moda inclusiva e atuou como atriz no filme Cromossomo 21. E eu fiquei super emocionada de alegria pelo convite, é claro. O filme foi só o começo. Depois, Alex escreveu um livro duplo, que de um lado é o roteiro de Cromossomo 21 e do outro a pesquisa do diagnóstico à independência, jovens com síndrome de Down que alcançaram a autonomia. Hoje, ele percorre o país fazendo palestras em eventos sobre a deficiência intelectual. Há mais de 6 anos a gente tem um projeto chamado Somos Todos Cromossomo 21, que circula o Brasil todo. Nós já passamos por 18 estados, representamos o Brasil na ONU no dia 21 de março em Nova York, para levar palestras inclusivas, palestras e oficinas para mostrar para os pais que é possível sim a gente ser independente. Independente se você tem um cromossomo a mais ou não. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, do PSD, recebeu o diretor do filme no gabinete, acompanhado do deputado José Ney Ascari, do mesmo partido, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Assembleia realiza a campanha Todos Somos Iguais porque Somos Diferentes e apoia iniciativas que promovem a inclusão e vencem preconceitos. Nós precisamos, de uma forma ou de outra, tratarmos desta questão, e você faz isso discutindo, realizando eventos, trabalhando também a educação, enfim, a formação das nossas crianças e dos nossos jovens, mas também através da mídia, através de um filme como este, através de obras, esse trabalho pode ser feito, essa disseminação precisa acontecer com bastante intensidade para que nós possamos quebrar barreiras, vencer etapas, desafios, sempre fortalecendo essa luta, esse trabalho de inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. O filme Cromossomo 21 é uma produção independente que iniciou de forma cooperativada e com investimento do próprio Alex. A pré-estreia foi no Festival de Cinema de Gramado no mês passado e no próximo fim de semana será apresentado no Los Angeles Brazilian Festival, nos Estados Unidos. Em breve, o público brasileiro terá a oportunidade de acompanhar a produção, que veio para desconstruir conceitos e provocar reflexões, mostrando que uma pessoa com síndrome de Down pode sim ter uma vida plena, cheia de realizações. Pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal. Por hoje é só, o Notícias vai ficando por aqui. A gente se vê semana que vem, no mesmo horário. Até lá. Até.